Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Se nós devemos chorar, tem que ser só na presença de Deus mesmo. Não dê o oposto para o seu inimigo. Você tem que se mostrar forte. O inimigo não pode ver você fraco. Porque é Deus que vai te ajudar na hora que você mais precisa. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Fiquemos em pé, vamos levar a palavra de Cristo, vamos acabar o que nós iniciamos orando e agora finalizar com a nossa palavra. Amém? Deus seja louvado. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Amém, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por estar aqui mais uma vez em Sua presença, podendo ouvir a Sua palavra. Lucas, capítulo 23, versículo 44. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Evangelho de Lucas diz assim: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, esse homem era justo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode ser. Graças a Deus. Aleluia. Nosso Jesus, que se entregou por livre e espontânea vontade para morrer pela cruz. Graças a Deus. Muito obrigado, meu Pai. Eu, assim, tenho pensado muito no que Jesus fez por nós, por que Ele fez aquilo, e se nós merecemos tanto, pelo tanto de sofrimento que Ele teve. E hoje estávamos conversando, a pastora, que foi uma confirmação do que eu ia ler, do que Jesus seria: verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que Ele esteve no meio de nós aqui, como homem e como Deus. Como homem, Ele morreu por nós. Ele não foi morto. A morte não venceu Ele. Foi Ele que quis morrer por nós. Foi Jesus que quis se sacrificar por nós. Deus sentiu prazer em morrer. Estava previsto já desde o começo do mundo que viria alguém para morrer por nós, para nos salvar. Amém, Jesus. Graças a Deus. Existiram outros profetas que também disseram as mesmas coisas, que viria o cordeiro, ele seria levado para o matadouro e seria morto. E ele ficou mudo, não disse nada, sofreu calado. Tudo por nós. Amém. Tudo por amor a nós. Amém. Glória a Deus. E naquela época ninguém entendia, porque
um cordeiro, ele era usado como sacrifício pelos nossos pecados. E quem podia fazer isso era só o sacerdote. Então eram oferecidas ofertas, animais, e o cordeiro era morto para a remissão dos nossos pecados. E quando Jesus nasceu, ele não nasceu num palácio lindo, maravilhoso, com toda a riqueza, com todo ouro. Ele nasceu num estábulo de animais, numa manjedoura. E ali apareceram 3 sábios, levando-lhe presentes, porque eles seguiram uma estrela que foi avisado que nasceria um rei. E esses presentes tiveram um significado. Eu fico pensando aquela mãe que teve aquele bebê, Maria, vendo as pessoas visitarem o seu filho e muitas vezes nem entendendo o que estava acontecendo, porque ele recebeu ouro de presente, incenso e mirra. Ouro, que significa realeza. Aquele bebê já nasceu rei. Ele nasceu como um rei, mas ele não estava ali no palácio, ele não estava ali com uma coroa, porque aquele reino não é daqui. O reino que ele recebeu é dado do céu, o reino de Deus. Incenso, que era usado apenas pelos sacerdotes no templo para fazer as orações. Então, Jesus também representava o sacerdote, o sumo sacerdote. E a mirra que era usada para embalsamar quando alguém morria. Então, o ouro, a riqueza, e a mirra, a morte. Então, como que um bebê que acabou de nascer vai receber uma coisa que é usada para embalsamar, para a morte? E aí, Jesus teve a sua vida aqui durante a sua estadia como homem, viveu no meio dos homens, escolheu algumas pessoas para te ajudá-lo, né? Os apóstolos, maioria todos assim humildes, pescadores. E aí ele chamou esses sacerdotes para que fizesse a caminhada com ele. Jesus foi batizado pelo seu primo João Batista. Ali ele recebeu também o Espírito Santo de Deus. Deus lhe disse: esse é meu filho amado, em que eu me alegro. Então Deus se alegrou pelo seu filho, que seu filho que veio do céu, que estava aqui na terra, para cumprir um propósito de salvar a humanidade. Se Deus não nos amasse, Ele não teria enviado o seu único filho para morrer por nós. Então imagine você ter só um filho, como aquela viúva de Naim. Ela só tinha um filho e além daquele único filho morrer. Deve ser uma tristeza tremenda. Deus deu o seu único filho para que morresse por nós, para o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação. Mas, como o homem é ingrato, não vê tudo isso que Deus fez e ainda faz na vida das pessoas. Muitos não acreditam, acham que isso daí não aconteceu, que é mentira.
Se não fosse verdade, não estaria acontecendo ainda tantos milagres na vida das pessoas. Se eu estou aqui é por um milagre de Deus. Se vocês estão aqui, é por um milagre também que aconteceu na vida de vocês e ainda vai acontecer muito mais. Porque se nós estamos aqui, é por causa da misericórdia de Deus. Nós não merecemos. Deus nos conhece, sabe o que tem em cada coração, sabe que somos falhos, nos entende. E por isso que nós temos que estar sempre apegados a Deus, sempre em oração. Porque Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia, ele aceitou tudo aquilo que lhe aconteceu. Porque já veio com uma missão aqui, com um propósito. Então ele já sabia quem ia traí-lo, ele sabia quem ia matá-lo, que ele ia ser crucificado. E aí ele foi orar lá no monte. E aí ele pediu para que fosse alguns apóstolos com ele, pediu para que vigiasse. Falou assim: olha, eu vou ali orar, vocês fiquem aqui vigiando, fiquem orando comigo. E Jesus orou, disse a Deus: afasta de mim esse cálice, afasta de mim isso que está para acontecer comigo. Esse cálice era a ira de Deus, a morte que estava sobre ele. Porque a hora que ele estava aí, ele disse que estava tão angustiado até a morte. Ele estava sentindo aquele peso, aquela coisa, aquela pressão sobre ele, porque era um fardo muito pesado que ele tinha que carregar sobre seus ombros, de um homem tão santo, um homem que nunca cometeu pecado, um homem que só fez o bem a todos, só ajudou. A gente vive nesse mundo aqui tão cruel, a gente vê tantas coisas acontecendo, a gente fala: Deus, nós não somos aqui nesse mundo. Amém. Não somos, como a irmã Elisa falou, nós somos lá do céu. Aleluia. Nós temos que estar firmes, pensando lá no céu, fazer tudo o que precisa ser feito aqui na terra, para que nós possamos merecer do céu. E aí, Jesus orava, pedia para Deus: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. O próprio Deus, Jesus, disse: seja feita a tua vontade. Se ele quisesse desistir, ele poderia desistir. Ele poderia falar: não vou, não, é muito sofrimento, eu não quero. São poucos que se sacrificam pelo outro. Muitos pais se sacrificam pelos filhos, mas os filhos depois não reconhecem, infelizmente. Né? Tem filho até que depois acaba matando o pai e a mãe. Porque ali, infelizmente, o maligno, ele tomou conta desse mundo. Né? Satanás é o dono desse mundo. Então, quem tem Jesus sabe que está protegido, sabe que vai livrar do mal. Satanás fica ali, furioso, procurando quem possa tragar, fica ali rondando, ele achando uma brecha de querer tomar aquela pessoa dali, daquele caminho que ele está seguindo, que é do bem. Ele também tentou fazer isso com Jesus. Quando estava lá no deserto, Jesus estava orando, Jesus jejuando já 40 dias, 40 noites, e o diabo ali, rondando, porque sabia o que Jesus iria fazer. Só que Jesus não aceitou. Jesus foi contra, porque Satanás queria que a
somente a teu Deus. É o que nós temos que fazer, nós só temos que adorar a Deus, somente a Jesus, que é o único intermediador. Ele veio intermediar aqui por nós, é só Ele. Não existe outros que vão fazer isso por nós. Jesus escolheu outras pessoas para ajudarem a evangelizar, a pregar o Evangelho, a levar Cristo às pessoas. E essas outras pessoas curavam em nome de Jesus, porque o poder é de Jesus, não da pessoa. O poder vem de Jesus, o poder vem de Deus, vem dos céus. Nós oramos, nós pedimos com fé, e Deus faz o milagre, Deus realiza o milagre. Porque quando Jesus também curava, Ele também pedia para Deus, para que Deus fosse glorificado. Quando Ele ressuscitou Lázaro, Ele chegou ali, Ele também chorou, Ele ficou triste também, porque seu amigo havia morrido. Então Ele falou assim, que Ele consiga fazer aquilo que Deus quer. Que Jesus fala assim, que o Senhor seja glorificado, que todos vejam a tua glória. A glória de Deus foi realizada na vida de Lázaro, que ele já tinha morrido fazia 4 dias. Então, muitos viram o que aconteceu ali. Então, tem muitas testemunhas. Então, Jesus realizou muitos milagres. Então, não tem como falar que é mentira, porque teve testemunha, a multidão que seguia. Gente, às vezes que nem queria que falasse que era dali do meio, não queria que falasse que estava seguindo Jesus, Ele curou todos que procuravam. Ele curou leprosos, de 10 só um voltou a agradecer. Então é o que acontece com muitos. Deus dá a graça, Jesus cura, salva, liberta. Só que aí a pessoa, quando recebe a graça, não agradece e ainda vai embora. Acha que já acabou, não precisa mais, ou pensa que foi sorte, né? Mas foi sorte, eu tive sorte. Muitos não falam que foi Deus. Né? E o que Jesus fez por nós? Ele quis fazer aquilo, obedecer ao Pai, obedecer a Deus. E Ele sofreu. Ele levou a sua cruz sozinho. Realmente teve uma pessoa que ajudou a carregar a cruz, o Sirineu. Ajudou, só ajudou. Mas não foi ele que recebeu os pregos nas mãos, nos pés, que foi chicoteado, recebeu o coro de espinhos. Quem recebeu foi Jesus. O sofrimento, Jesus teve sozinho, ninguém passou por ele. Nós temos os nossos sofrimentos, nós temos as nossas lutas. Porque Jesus disse, se você quer me seguir, tome sua cruz e me siga. Cada um vai ter sua cruz para carregar. Eu não posso carregar por você, nem você por mim. Nós podemos ajudar uns aos outros, mas cada um vai ter a sua cruz. É você e Deus, você e Jesus. É você e Ele. Mas tem que ficar firme ali como Jesus ficou. Jesus ficou firme. Ele não desistiu. Nós também não devemos desistir. Tem gente que às vezes tem um sofrimento, tem alguma coisinha, já começa a reclamar, já começa a murmurar, já quer desistir, acabou de chegar na igreja, pensa que vai chegar aqui, já vai ser tudo mil maravilhas, já vai começar a receber bênção, graça, aí não consegue aquilo que quer, vai embora, sai reclamando, aí põe a culpa na irmã que não olhou para a cara dela, que não conversou, para a culpa do pastor, da pastora. Isso daí é entre você e Deus. A cruz é sua, é você que tem que carregar. Só que Jesus não disse que ia te abandonar, Ele disse que estaria contigo em todos os dias de sua vida. A morte não venceu Jesus, é Jesus que
venceu a morte. Porque Jesus estava lá naquela cruz. Que foi, você imagina, a gente dá uma martelada no dedo já dói. Imagina você enfiar o pé no meio da mão e ficar pendurado lá naquela cruz, com o seu peso ali. Começa a dar aquela agonia, começa a dar dor. Também assim no peito. A pessoa querer respirar não consegue. E Jesus foi ali crucificado. A crucificação era só para criminosos, quem cometia crimes, quem roubava, matava. O que crime que Jesus cometeu ali? O que Jesus fez de mal? Mas ele estava ali no meio de dois ladrões. Um que ainda disse: se tu és Deus, desce daí. Você não se salvou? Não salvou outro, se salva? E tira a gente daqui também. E outro que estava ali do lado falou assim: não, você não pode falar isso. Ele é o Filho de Deus. Senhor, lembre-se de mim quando o Senhor estiver lá no paraíso. E Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Um se arrependeu, o outro não. O que nós precisamos é nos arrepender do mal que nós fazemos para as outras pessoas e para nós mesmos. Tem gente que acha que está fazendo mal para alguém, às vezes ela não sabe que é para ela mesma que ela faz de mal. Porque tudo aquilo que você ceifar, você vai colher. Que você planta, você colhe. Que você planta, você vai receber. Então, se você planta coisas boas, né, você sempre ajuda as pessoas, você sempre dá o seu melhor, você vai colher para a sua vida bênçãos. Agora, aquelas pessoas que são ruins, gostam só de prejudicar os outros, lá na frente vai começar a acontecer desgraça. Aí não sabe por que está acontecendo aquilo. E tem gente que fala assim: você está vendo o que você fez para mim? Eu falo assim: não é Deus que faz, é a própria pessoa que traz para ela a maldição. Porque Deus é graça, Deus é bênção, Deus é luz, é paz, é amor. O que Jesus fez nesse mundo foi fazer isso. Ele veio trazer a paz ao mundo, veio trazer amor, a união. Que Jesus, ele uniu as pessoas, ele conseguiu unir muitas pessoas. Onde não tem Deus, onde não tem Cristo, acaba. A família que quer permanecer unida sem Cristo vai ficar destruída, vai acabar. A família só sobrevive se tiver Jesus ali, no comando. Aí a pessoa tem que pensar: mas parece que enquanto eu estou orando, estou batendo, parece que vem mais problemas. Sim, vai vir, porque o inimigo vai trabalhar, ele vai fazer de tudo para você desviar, para você não seguir o caminho de Cristo. O diabo quer que você não seja salvo. E Jesus, ele veio para a redenção, para a remissão dos nossos pecados. E quando ele foi crucificado, ele ficou lá em cima. Ele ficou lá em cima, olhando lá embaixo um monte de gente que passava, porque era crucificado num lugar onde várias pessoas viam, passavam por ali e viam. Então aquelas pessoas que o mataram, que o humilharam, que escarneceram dele, que cuspiram na sua cara, estavam lá embaixo. Quem estava lá em cima era Jesus. Jesus estava lá em cima. Aquele que quer te prejudicar está lá embaixo, está aos pés da cruz. E aquele que quer te abençoar, que te ama, está lá em cima, está lá no céu, querendo te abençoar. Basta você querer, você quer a bênção, venha receber a bênção. E Jesus ficou ali, sofrendo, já tinha sofrido antes de ser crucificado.
para ficar ali. Aí ele disse para o servo que ele mais amava: filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Então ele deixou a mãe dele com alguém para que pudesse cuidar dela. João ficou cuidando da mãe de Jesus. Então, antes de morrer, Jesus se preocupou com a mãe, com a família. Tem tantos filhos que não está nem para os pais, não dá valor para os pais. A gente sabe que tem pai ruim, pai e mãe ruim também, mas tem tantos pais bons, fazem tantas coisas boas para os filhos, e os filhos não honram o pai e mãe. Jesus mostrou a honra que ele teve pelos pais. Então, quando ele morreu, provavelmente José já havia morrido, então estava só a mãe. Então a mãe vendo o filho sofrer daquele jeito, mas Jesus ainda se preocupou em deixá-la com alguém para que tomasse conta dela, para não deixá-la abandonada, como aconteceu com o filho de Naim, da viúva de Naim. Então ela era viúva, ela só tinha um filho, e aquele filho morreu. Então ela ia ficar sozinha. Eles ficavam desamparados. Se não tivesse um filho, alguém para acolher, ficavam desamparados. Então Jesus ali se preocupou com a mãe. Então até ali, ele sofrendo aquelas dores terríveis que acho que ninguém nunca passou e vai passar. Tem gente que fala, às vezes quebra um braço, uma perna, sofre um acidente, porque é terrível, né? Porque quebra um braço, dói, tem os ossos, os nervos. Então, e Jesus? O que ele fez por nós? Passou tudo isso, passou todas essas dores para nos salvar, para a remissão dos nossos pecados. E aí, quando ele foi, ele estava ali. Ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Então ele também se sentiu abandonado. Às vezes a gente se sente abandonado, a gente está tão sem chão, sem rumo. Às vezes a gente não acha uma saída e a gente fala: ai meu Deus, por que o Senhor me abandonou? O próprio Jesus aqui se sentiu abandonado, porque foi preciso. Foi preciso acontecer isso. Havia trevas, o sol estava encoberto, o dia se fez trevas. Quando Jesus nasceu, teve luz. Mas quando Jesus morreu, teve trevas. A escuridão tomou conta daquele lugar, que era horário, que seria depois das 3 da tarde. Então teria que estar o sol bem lá em cima, né? Meio-dia já está no meio. Então não era para estar escuro daquele jeito. Alguns ficaram com medo, porque nunca aconteceu isso, tirando a época do Egito, lá da praga do Egito, que aconteceu no dia ficar noite. Então, no dia que Jesus foi crucificado, também aconteceu isso. E aí, o que Jesus faz? Se sentiu abandonado. Nessa hora, é que Deus se afasta dele, porque ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele carregou sobre seus ombros as nossas faltas, tudo de grave que nós fizemos, todos os pecados, o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ficou ali naquela cruz e carregou o pecado do mundo sobre seus ombros. Ali, ele não disse nada. Ele não reclamou, não ficou bravo, não blasfemou. Ele apenas aceitou aquilo ali. E aí,
Porque fala assim, nossa, né? Pouco tempo que eu descobri isso. Por que Jesus disse isso? Porque me abandonasse. Porque Deus, Ele odeia o pecado, não o pecador. Deus ama o pecador, nós somos pecadores. Ele odeia o pecado. Então nós temos que fazer o possível para não cometermos pecado. E se cometer, pedir perdão, não voltar a fazer. Jesus ali não cometeu pecado nenhum, mas Ele estava carregando sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas falhas, as nossas culpas. Ele estava carregando sobre si, sobre seus ombros. Foi quando Deus se afastou dele, porque ele era um pecador. Ele se fez maldito naquela cruz. Maldito todo aquele que é crucificado, que está na cruz. Ele se fez maldito por causa disso, dos nossos pecados. E aí foi que depois ele disse, ele teve sede, me deram vinagre. Você imagina você morrendo de sede, querendo água e colocar vinagre. Aí ele disse, está consumado. Está consumado quer dizer está feito, está acabado. Quando você vai comprar uma casa, você acaba de pagar aquela casa. Aí você tem que assinar um contrato. Jesus, Ele assinou aquele contrato. Falou, está consumado, está feito, está pago. A dívida foi paga. O sangue de Jesus valeu por você. Todo o sangue de Jesus vale muito, vale por você. A dívida foi paga pelo sangue do Cordeiro, que foi mudo para o matador, não disse nada. Ele se fez cordeiro. Não haveria mais matança de animais, porque ele se fez o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Rasgou. Acabou, aquilo não ia primar, não precisava mais haver a expiação dos pecados, porque o próprio Deus deixou Jesus para que intermediasse entre Deus e nós. Jesus nos ensinou o Pai Nosso. Por isso, porque para que nós pudéssemos conversar diretamente com Deus, não precisaria mais do sacerdote, porque o sacerdote agora é Jesus. O grande sacerdote é Jesus. E aí o véu se rasgou de cima e baixo, de cima, porque veio do céu. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. E aí ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? E aí ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então ele não foi morto. Apesar de todas aquelas dores, de todo o sangue que ele perdeu, que ele poderia ter uma hemorragia, com certeza ele poderia ter morrido, mas não morreu, porque ele se entregou. Ele mesmo disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali ele venceu a morte. Ali ele teve a vitória sobre a morte. A morte não tem a vitória sobre ele, porque é ele que teve a vitória sobre a morte. E aí ele expirou. E aí o centurião que estava ali perto disse, vendo tudo aquilo que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade esse homem é justo. Nós temos que sempre dar glória a Deus por tudo. Na alegria, na tristeza, na doença, na pobreza, dar glória a Deus em tudo. Todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Vamos
Ele que tem a chave. Ele é a vida, a ressurreição. Jesus é o caminho, a vida, a ressurreição. Quem crer nele viverá eternamente. Mesmo que morra, mas viverá. Que vai morrer esse corpo aqui. O nosso espírito volta para Deus. Aquele que crê, que tem fé, que confia em Jesus, que crê em Jesus, será salvo. Creia você em Jesus e será salvo tu e tua família. E Jesus morreu. E ele foi para o paraíso. Não é para o paraíso que ele foi, ele disse ao ladrão: ainda hoje estará comigo no paraíso. Só que depois de 3 dias ele ressuscitou. Então ele venceu a morte. Para provar que ele venceu a morte, ele ressuscitou. Então Jesus tem a chave da vida, tem a chave do céu. Mas ele também tem a chave da morte. A morte não venceu. Porque foi Cristo Jesus que venceu. O inimigo não teve poder sobre ele, mas e também não terá poder sobre nós. Porque nós somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Fiquemos em pé. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Pai, meu Paizinho querido, meu Deus maravilhoso, onipotente, onipresente, o Senhor que nos ama, nos quer bem. Obrigado, meu Deus, por o Senhor ter nos dado o seu Filho querido, para que morresse por nós naquela cruz. Nos perdoa, Jesus, nos perdoa por esses males que o Senhor sofreu. Nos perdoa, meu Deus. Oh, Jesus, lindo, maravilhoso, grandioso, Jesus. Tu és a vida, a razão do meu viver. Se eu estou aqui é por tua causa, meu Jesus. Tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos oferecido. Eu sei que nós não merecemos, meu Deus. Eu sei que nós não merecemos, meu Pai. Só que Deus é bom o tempo todo. Tua benignidade dura de eternidade em eternidade, de geração em geração. Se nós somos salvos, é por tua misericórdia. Obrigado, Deus, por o Senhor ter misericórdia de nós, por o Senhor sempre estar conosco, em todo tempo, em todo lugar, nos salvando, nos libertando. Oh, aleluia. Intercede, meu Deus, tem misericórdia dos seus filhos, de todos aqueles que precisam de ti, meu Deus. Que o Senhor possa estar na vida daqueles que não te conhecem ainda, meu Deus. Que o Senhor possa enviar pessoas para aqueles que não te conhecem, para aqueles que não conhecem o seu amor, o seu perdão, o seu amor. Oh, meu Deus, eu te peço misericórdia, meu Deus. Visita os hospitais, visita, meu Deus, a misericórdia daqueles que estão sofrendo por doenças, por tumores, câncer, cura, repreende, meu Deus. Coloca as suas mãos sobre eles. Que o Senhor possa mandar os anjos para acampar ao redor desses lugares, meu Pai. Que o inimigo não tenha poder sobre eles. Satanás não tem poder, porque o Senhor nos lavou com o seu sangue precioso naquela cruz. Seu sangue precioso carmesim. Sim, meu Deus. Eu amo a mensagem da cruz. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, meu Deus. Que nós possamos cada vez mais poder te seguir, mesmo com dificuldades, mesmo com muitas vezes nós desanimados. Que o Senhor continue nos dando força para continuar nessa vida, nessa missão que o Senhor nos deu. Cada um tem uma missão, que cada um possa saber qual é a sua missão, que é salvar as pessoas em nome de Jesus, salvar as pessoas em nome, curar em nome de Jesus. Toda honra, glória e poder seja dado somente a ti, Jesus. Repreende o revelador, repreende tudo aquilo que não presta,
do corpo, que às vezes a pessoa tem uma dor na alma, repreende, meu Pai, no nome de Jesus, que o diabo seja lançado aos pés da cruz, em nome de Jesus, e não tenha poder na vida dos que amam a Jesus, daqueles que servem a Cristo Jesus. Coloca seus anjos para acampar ao redor deste lugar, meu Pai. Coloca seus anjos em todos os lugares que precisam, meu Pai. Repreende a fome, repreende, meu Pai, angústia, depressão, dores no corpo, dor de cabeça, insônia, repreende, em nome do Senhor Jesus, seja lançado para o inferno, da onde vem, aos pés da cruz, e não volte mais para a vida dessa pessoa. Você está selado pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.